Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Jerônimo e Renata decidem se recolher. Carina toma uma decisão. Ela reúne todos na sala. Carina comenta que não tinha controle sobre a própria vida. Lázaro tenta impedir a costureira de falar. Carina relembra que perante a lei é viúva. Ela anuncia que Deus não aprova a violência. Karen comunica que vai se afastar de todos que a tratam mal. Ela decide deixar de sentir medo. Carina comenta que quer ser feliz. Ela anuncia que decidiu viver a vida da forma que deseja. Carina pede Lázaro em casamento. Ela o deixa abismado. Carina fala para Lázaro que eles podem se casar no civil. Todos comemoram. Carina comenta que não voltará a renunciar à felicidade. Todos se emocionam. Lázaro grita. Ele beija a bochecha de Hermínia. Lázaro agarra a Carina. Ele aceita o pedido dela. Lázaro e Carina rodopiam pela sala. Eles são ovacionados. Lázaro comenta que Carina é o seu grande amor. Manuela não contém as lágrimas. Matias discursa. Gonçalo fica ansioso. Matias segura a mão de Adriana. Ele comunica que vai se casar com a baixinha. Honório reage surpreso. Adriana comenta que já ganhou o anel de compromisso. Todos parabenizam os jovens. Matias comenta que se inspira em Honório e Constanza. Adriana reitera que o amor do pai com a morena é um exemplo para todos os casais. Regina propõe um brinde ao amor. Todos brindam. Gonçalo comenta que também vai iniciar uma nova vida ao lado da noiva. Ele conta as horas para ir ao altar com Regina. Matias comenta que a viúva será uma excelente madrasta. Ele relata que Adriana é maravilhosa, crendo que foi um burro por não ter iniciado uma relação com a baixinha desde que chegou de viagem. Honório propõe outro brinde. Ele comenta que a felicidade está reinando na família. Jerônimo admite que ficou surpreso com a decisão de Carina. A costureira comenta que Renata abriu seus olhos. Carina ressalta que a mocinha sabe viver a vida como ninguém. Manuela deseja que Deus abençoe Renata. A mocinha fica envergonhada com as homenagens. Carina comenta que se casou com Álvaro apenas por gratidão pelo que ele fez por seu pai. Renata sugere que a costureira esqueça o passado. A mocinha comenta que todos devem focar no futuro, reiterando que perdoar não significa esquecer. Carlos e Jerônimo servem bebidas. Renata crê que Carina fará Lázaro feliz. A costureira comenta que a mocinha sempre defendeu a própria felicidade. Jerônimo ressalta que o cupido passou pela bonita. No dia seguinte, Regina começa os preparativos para o casamento. Roberta comenta que a viúva e Josefina sempre se apaixonaram pelos mesmos homens. A invejosa ressalta que Regina e a víbora trocaram de papéis ao longo da vida, pois chegaram a ser esposas e amantes dos ricaços. A viúva reage incomodada com os comentários da invejosa, mas disfarça. Renata e Jerônimo aparecem. A mocinha comenta que vai ajudar Regina a se arrumar. Roberta percebe que a viúva e Renata têm uma grande conexão, mesmo desconhecendo o parentesco e segue possessa. Josefina desce do táxi. Ela entra na igreja. Josefina analisa o local. Jerônimo comenta que deixará as damas sozinhas. Inês chega. Ela cumprimenta os presentes. Inês conta para Jerônimo que André está melhor. Ela anuncia para o Vingativo que vai criar uma fundação chamada Aqui Ninguém Se Rende. Regina comenta que Inês pretende ajudar várias famílias. A sócia do Centro da Esperança revela que falou com Constanza, informando que Adriana e Matias vão se casar. Renata gosta da notícia. Inês comenta que a felicidade chegou para todos. Roberta sorri e pensa em voz alta, comentando que ninguém sabe o que está prestes a acontecer. Marina verifica a temperatura de Severino. Ela comenta que ele ainda não está de alta. Severino sugere que Marina desista de alugar uma casa. Ela revela para ele que voltará para a capital. Severino lamenta. Ele se sente abandonado por Marina. A médica informa ao tio que não pode ficar perto de Jerônimo. Severino comenta que alguém precisa cuidar da sobrinha. Marina promete ao tio que voltará para o interior para dar à luz. Matilde pede para Carlos fechar os olhos. Ele a obedece. Carlos vê Matilde arrumada. Ele comenta que ela está diferente. Matilde conta para Carlos que seguiu o conselho de Elvira. Ele sugere que ela mantenha a essência.
Matilde admite que se sente desconfortável. Ela quase cai devido ao salto alto. Matilde fala para Carlos que quer agradar a Elvira. Ela promete ao noivo que tudo voltará a ser como antes depois que a Dondoca for embora. Carlos beija Matilde. As damas arrumam Regina. Roberta acha tudo uma cafonice. Renata decide pegar um modelador. Inês comenta que Regina sempre fugiu do casamento. A viúva reitera que nunca teve muitos relacionamentos. Roberta crê que Regina não ficou na seca. A viúva informa a invejosa que passou a vida tentando encontrá-la. Roberta acha Regina uma brega. A invejosa decide procurar Renata. Inês segue arrumando a amiga. Renata encontra o colar nos pertences de Roberta. A invejosa inventa para a irmã que encontrou o objeto casualmente. Renata comenta que Roberta não avisou nada. Inês a apressa. Renata adia a conversa. Roberta fica sozinha e se enfurece. Ela comenta que precisa agir contra Renata. Matias se oferece para ajudar Gonçalo. O ricaço arruma o terno. Gonçalo admite para Matias que está nervoso. O bonitão comenta que o pai já não precisa se arrumar. Eles saem. Regina lamenta a ausência de Carla. Inês comenta que a falecida sempre vai abençoar a viúva. Regina crê que decepcionou Carla. Inês a desmente. Ela assegura para Regina que Carla acabaria aceitando Gonçalo. Inês comenta que vê a viúva como uma irmã. Ela se oferece para abençoar Regina. Elas seguem comovidas. Renata encontra as damas desoladas. Ela admira a amizade. Renata comenta que Regina não pode chorar. Todos chegam na igreja. Renata e Jerônimo comentam que os casamentos viraram moda na família. Adriana e Matias pensam na data da cerimônia. Regina aparece. Ela desce do carro. Todos comentam que Regina está esplêndida. Gonçalo recebe a noiva na porta da igreja. Eles tiram uma foto. Selena encontra César. Ele quase não a reconhece. César insinua que Selena deve ir ao casamento de Gonçalo. Ela revela para ele que já não é amiga de Roberta. Selena nota que César está aéreo. Ela comenta que sempre foi usada por Roberta. César passa mal. Selena percebe. César cai duro no chão. O garotão é socorrido. Regina e Gonçalo se reencontram no altar. Todos seguem orgulhosos. Roberta boceja. Inês ri para Isidro. O padre inicia a cerimônia. Regina e Gonçalo se encaram. Roberta deseja sair da igreja. Os casais seguem coladinhos. Renata e Jerônimo levam as alianças. Os noivos trocam os anéis. Gonçalo promete a Regina que vai cuidar dela. Ele também jura a respeitar. Adriana e Matias reagem chorosos. Regina também faz um juramento para Gonçalo. Todos seguram as lágrimas. Roberta olha para o relógio. Constanza e Honório participam do ritual das moedas. Renata segue agarradinha com Jerônimo. Roberta e Matias agradam os noivos. Regina recebe a hóstia. Gonçalo também. Regina e o ricaço unem as mãos. As freiras aparecem. Entre elas, Josefina disfarçada. A víbora canta. Gonçalo acha a voz familiar. Ninguém desconfia de Josefina. Renata elogia a cantora. Gonçalo continua com uma pulga atrás da orelha. Josefina não desafina. Ela se inspira em uma atriz e cantora chamada Rócio. Augusto comenta que Marina o decepcionou. Ele a chama de covarde. Marina comunica para Augusto que jamais faria algo de errado para separar os pombinhos. O vilão volta a propor uma aliança para a médica. Marina recusa a proposta de Augusto. Ele comenta que não vai se dar por vencido. Marina informa para Augusto que sabe perder. Ela o chama de incoerente. Marina sugere que Augusto deixe Renata em paz. Ele segue inflexível. Augusto comenta que Marina pode procurá-lo caso mude de ideia. O padre pede para Deus abençoar os noivos. Ele encerra a cerimônia. Os noivos concluem o casamento. Gonçalo dá um beijão na esposa. Os aplausos seguem altos. Josefina os observa. A madre elogia a voz da víbora. Josefina decide colocar o plano em ação. Ela sai sem ser vista. Regina e Gonçalo unem as testas. Eles saem da igreja. O clima de felicidade segue reinando. Gonçalo não para de beijar Regina. Josefina grita. Ela comenta que os recém-casados jamais serão felizes. Josefina se prepara para cometer uma loucura. Todos se assustam. Josefina dispara. Ela atinge Regina. Josefina segue louca. Ela dispara contra Gonçalo. Roberta se aflige. Josefina dispara em Regina novamente. Todos ficam fora de si.
Josefina comete o massacre. Há uma grande gritaria. Os convidados gritam por uma ambulância. Josefina atira para o alto. Ela tenta fugir. Jerônimo e Honório correm dispostos a alcançar a víbora. Renata pensa no pior. Roberta se preocupa com Gonçalo. Matias desaba. Josefina ameaça o taxista. Ele acelera. Honório e Jerônimo entram no carro. Renata ressalta que Gonçalo não pode morrer. Ela apressa Adriana. A baixinha consegue chamar as ambulâncias. Isidro e Inês pensam que Regina faleceu. Todos seguem cercando Gonçalo. Josefina exige que o taxista pegue um atalho. Honório segue na cola da víbora. O taxista tenta acelerar. Honório continua disposto a pôr um fim nas maldades de Josefina. Ela percebe que pode ser pega. O taxista quase bate. Josefina tenta fugir a pé. Ela dispara. Jerônimo se esquiva. O vingativo alcança Josefina. Uma viatura se aproxima. Jerônimo comenta que chegou a hora de Josefina pagar por todos os crimes, incluindo o assassinato de Rafael. Honório relembra que a víbora quis eliminar Constanza. Josefina é presa. Jerônimo e Honório ficam aliviados. César chega no hospital. Selena conta para o médico que o garotão desmaiou do nada. Gonçalo e Regina são colocados nas ambulâncias. Inês pede para Renata acompanhar a viúva. A mocinha anuncia que ninguém vai morrer. Constanza também pensa positivo. Matias ressalta que não vive sem Gonçalo. Ele comenta que o pai é o seu alicerce. Matias reitera que quer dar muitas alegrias para Gonçalo. Ele relata que Josefina não pode vencer. Roberta sente remorso. Ela comenta que não sabia que Gonçalo ficaria machucado. Roberta ressalta que o ricaço foi a sua figura paterna. A invejosa reitera que Josefina passou dos limites. Roberta jura que ama Gonçalo. Renata exige um parecer do socorrista. Ela comenta que não pode perder Regina. A viúva acorda. Regina fala para Renata que não entende o motivo de tanto ódio. A mocinha pede para a viúva não se alterar. Regina pergunta por Gonçalo. Renata inventa que o ricaço está bem. Ela exige que Regina lute pela vida. A viúva jura que não fará grande viagem. Regina comenta que precisa de toda a família ao seu lado. Renata confessa que vê a viúva como uma mãe. Regina admite que também ama a mocinha. Elas trocam declarações. Lázaro e Carina iniciam os preparativos para o casamento. Ele a promete que vai se encarregar de tudo. Lázaro fala para Carina que Marina pode realizar os exames pré-nupciais. A costureira teme que Renata se incomode. Lázaro despreocupa Carina. Ele sugere que ela prepare o vestido de noiva. Lázaro se sente um sortudo por ter Carina. Ela comenta que ele é o melhor do mundo. Lázaro se acha feio. Carina o chama de lindo. Ela beija Lázaro. Regina vai para o centro cirúrgico. Renata não consegue entrar no quarto. Ela vê Gonçalo passando. Todos voltam a gritar. Roberta comenta que só Gonçalo a ama. Renata controla a irmã. Ela fala para Roberta que elas seguirão juntas. Renata também ampara Matias. O trio se abraça. Jerônimo liga para Renata. Ela descobre que Josefina foi presa. Jerônimo anuncia que a víbora terá o castigo que merece. Renata confessa que os recém-casados estão em estado grave. Matias se descontrola mais uma vez. Jerônimo decide ir para o hospital. Renata une os irmãos. Roberta continua aos prantos. Todos temem perder Gonçalo. Matilde segue tentando se equilibrar. Elvira comenta que a nora está belíssima. Ela ressalta que Matilde precisa aprender a ter bons modos. Elzira pede para a empregada andar com um livro na cabeça. Lázaro e Carlos veem tudo. Matilde não se consegue equilibrar e derruba o livro. Carlos comenta que a noiva é paciente e determinada. Lázaro ri da irmã, insinuando que o conteúdo do livro jamais entraria na cabeça de Matilde. Adriana e Constanza encontram Selena no hospital. A jovem descobre que Josefina cometeu um massacre. Selena revela para Adriana e Constanza que César chegou no hospital inconsciente, ressaltando que ele passou mal do nada na lanchonete. A jovem comenta que não soube responder os questionamentos do médico acerca da saúde do garotão. Adriana comenta que César estava desmaiando com frequência. Os médicos tentam salvar a vida de Gonçalo. Eles seguem na cirurgia. Os médicos comentam que o estado de Gonçalo é gravíssimo. A cirurgia demora. Regina também é operada. César acorda e vê Selena. Ele fala para ela que está melhor. César pergunta o que aconteceu. Selena comenta que o garotão passou mal e desmaiou. César não se lembra de nada. Selena tenta acalmá-lo. César sente enjoo.
Selena sugere que o garotão espere o diagnóstico antes de se assustar antecipadamente. Adriana anuncia para todos que César também está no hospital. Renata comenta que uma desgraça nunca vem sozinha. Roberta anuncia que Matias está tentando ver Gonçalo. Josefina encontra o delegado. Ela se recusa a depor. Josefina exige a presença de um advogado. O delegado manda a víbora para a cela, pois a assassina tem o direito de manter silêncio caso esteja desacompanhada. Josefina comenta que não pode ficar presa por muito tempo. Elvira relata que Matilde tem classe, mas comenta que a empregada precisa se soltar ainda mais. A Dondoca revela para Nora que todos respeitam as moças refinadas. Elvira segue tentando ensinar Matilde a se portar. Carlos presencia a cena. Ele interrompe Elvira. Matilde comunica para Carlos que está bem. O galego comenta que a noiva não precisa se sacrificar por regras bestas. Carlos comunica para Matilde que adora a essência dela. Elvira pede para o filho se retirar. Carlos chama a mãe de controladora. Elvira ressalta que precisa continuar com a sua missão. Constanza e Honório tentam apurar como Josefina sabia o local do casamento. Eles desconfiam de Roberta, mas ficam calados. Renata confessa para Jerônimo que sente vergonha da mãe. Ele assegura que a víbora não voltará a atacar. Matias comenta que Josefina destruiu a sua família. Ele admite que está disposto a eliminá-la. Adriana comenta que Matias não é um assassino. Os médicos aparecem e anunciam que a bala não atingiu o órgão vital de Regina. Os preocupados descobrem que a viúva vai se recuperar. Roberta não gosta da notícia. Os médicos anunciam que Gonçalo está muito mal. Ele sugere que se preparem para o pior. Todos ficam arrasados. Renata discute com o doutor. Ela comenta que ele é pago para salvar vidas e quase o agride. Jerônimo segura Renata. O doutor comenta que a bala segue alojada em Gonçalo. Ele anuncia que nada é definitivo. Jerônimo pensa em procurar outro médico. Todos ressaltam que Gonçalo não pode partir. O médico avisa que o ricaço seguirá na terapia intensiva. Matias e os demais decidem esperar. Constanza não para de chorar. Renata diz para Jerônimo que não vai perder a fé. Matias tenta pensar positivo. Roberta pensa em voz alta. Ela comenta que Josefina não é confiável, pois ocultou uma parte fundamental do plano. Roberta ressalta que a víbora falhou mais uma vez, pois Regina já não corre perigo. A enfermeira chama Renata e a invejosa. A profissional revela que Regina quer ver as moças. Renata pede para Roberta esconder a tristeza. O médico sugere que Selena o acompanhe. Ele diz para ela que precisa de alguém que assine a alta de César. Selena comenta que o garotão teve desmaios frequentes. O médico ressalta que o resultado dos exames ainda não saiu. Lázaro visita Severino. Ele celebra a melhora do padre. Severino e Lázaro se sentam. O capataz informa ao padre que Carina o pediu em casamento. Lázaro diz para Severino que a lei dos homens vai aprovar a cerimônia. O padre comenta que o casamento não pode ser realizado na igreja. Lázaro pede a bênção de Severino. Ele diz para o padre que confia na misericórdia de Deus. Severino olha para o alto. Josefina descobre que a sua situação é complicada. Ela não fala nada. Josefina culpa Jerônimo por sua prisão. Ela lamenta por não ter atingido o vingativo. O defensor público fala para Josefina que tentará ajudá-la. Ele comenta que há várias denúncias graves contra ela. Josefina relembra os seus crimes. Ela revive toda a sua maldade. Josefina crê que se livrou dos recém-casados. Ela relembra como eliminou Rafael. O advogado pergunta se Josefina está consciente. Ele comenta que ela será transferida para o presídio. Josefina pergunta pelo julgamento. Ela descobre que seguirá presa. O advogado admite que Josefina não será absolvida. A imprensa descobre o ocorrido. O delegado fala para o advogado que é um caso perdido. O defensor público comenta que Josefina pode estar louca. O delegado ressalta que a víbora nunca poderá sair da cadeia. Josefina é abordada pela imprensa. Ela segue em silêncio. Josefina vai para o camburão. Roberta e Renata encontram Regina. A viúva informa que vai resistir. Regina comenta que segue atordoada. Ela ressalta que teve sorte. Regina pergunta por Gonçalo. As jovens não sabem o que falar. Renata e Roberta pedem para Regina manter a calma. A viúva descobre que o ricaço está em estado grave. Regina chora. Ela comenta que não quer perder o seu grande amor pela segunda vez.
Renata e Roberta asseguram para Regina que Gonçalo ainda está vivo. A viúva comenta que enquanto há vida, há esperança. Renata promete a Regina que ninguém voltará a prejudicá-la. A viúva descobre que Josefina foi presa. Ela celebra. Regina se desculpa com Renata. A mocinha admite que todos estão felizes pela prisão de Josefina. Renata comenta que a víbora procurou seu destino. Roberta segue ocultando a verdade. Ela ressalta que nunca voltará a ficar sozinha. Isidro entrega chá para Inês. Ela comenta que quase perdeu Regina. Isidro e Inês ressaltam que a vida da viúva é repleta de sofrimento. O casal teme que a cadeia não detenha Josefina. Isidro comenta que a vida precisa fazer justiça. Inês lembra que Regina estava feliz. Ela sente pena da amiga. Isidro sugere a Inês que eles rezem juntos. Matias, Adriana e Constanza vão à capela. O bonitão admite que não é um bom cristão. Matias roga pela vida de Gonçalo. Adriana também entra em oração. Ela reza por César. Constanza pede a misericórdia de Deus. Ela comenta que Josefina não pode conseguir tudo o que quer. Constanza ora por César. Isidro e Inês se ajoelham. Honório comenta com Jerônimo que Josefina quase fugiu. Eles relembram que a víbora estava vestida de freira. Honório comenta com Jerônimo que Gonçalo e Regina foram discretos. O empresário assegura para o vingativo que Roberta está em contato com Josefina. Honório comenta que as vilãs sempre foram cúmplices. Jerônimo não desconfia de Roberta. Honório reitera que Josefina estava muito bem informada. Jerônimo comenta que a víbora sempre foi esperta. O vingativo ressalta que Josefina também prejudicou Roberta de várias maneiras. Honório anuncia que não confia na invejosa. Os profissionais seguem no quarto de Gonçalo. O ricaço sonha. No sonho, Gonçalo aparece em um bosque e fuma. Ele vê Melissa, a mãe de Matias. Ela desce do carro. Gonçalo a olha com ternura. Melissa pergunta como o ricaço está. Ele comenta que ela segue linda. Melissa fala para Gonçalo que chegou a hora de recomeçar. Ela pede para ele acompanhá-la. Gonçalo comenta que não chegou a sua hora. Ele comunica para Melissa que precisa concluir a sua missão. A dama se opõe. Gonçalo comunica para Melissa que não pode deixar Matias sozinho. Ela comenta que foi obrigada a se distanciar do filho. Gonçalo assegura para Melissa que vai priorizar a família. O ricaço sugere que a dama parta sem ele. Melissa comenta que Gonçalo não pode se opor aos desígnios de Deus. De volta à realidade, o ricaço piora. O médico ordena que o fluxo de oxigênio seja aumentado. Matias comenta que não quer ficar órfão. Constanza relembra que o infarto de Melissa foi fulminante. Matias recorda que a mãe morreu em seus braços. Adriana também revive a morte de Ágata. Matias ressalta que só aceita as mortes naturais. Ele comenta que Gonçalo foi vítima de uma grande maldade. Todos tentam apoiar Matias. Inês comenta que Josefina foi um pesadelo na vida de todos. Honório faz uma ligação. Renata e Roberta regressam. Honório revela que Josefina já foi para o presídio. Renata admite que não consegue odiar a mãe. Jerônimo sugere que a namorada não se torture. O vingativo assegura que a mocinha não é como a mãe. Renata admite para Jerônimo que entende a sede de vingança dele. A mocinha surta por ter Josefina como mãe. Os preocupados voltam para a sala de espera. Renata continua desolada. Ela não esconde a sua emoção. Roberta corre para o banheiro. Ela comenta que é fruto da maldade de Josefina. Roberta lamenta por levar o sangue da víbora. Ela volta a odiar Josefina. A víbora tira o disfarce. Josefina pousa como detenta. Ela recebe as roupas de presidiária. Josefina toma banho. Antônio aborda Irene. Ele vê a reportagem sobre Josefina. Antônio descobre que a víbora atentou contra os recém-casados. Jerônimo liga para Carlos. O galego também fica triste. Carlos pede para Jerônimo mandar um beijo para Renata. Matilde segue na aula. Carlos revela que aconteceu uma tragédia. O galego anuncia que Josefina atentou contra Regina e Gonçalo. Elvira critica a mãe de Renata. Augusto também descobre a notícia pela televisão. Ele reage abismado. Renata encontra Inês. A mocinha comenta que está mais tranquila. Inês pergunta por Regina. Ela descobre que a viúva melhorou. Inês comenta que as moças são um grande apoio para Regina. Ela decide ir ao quarto da amiga. Roberta recebe uma ligação. Ela atende Augusto. Jerônimo volta a abraçar Renata. Augusto interroga Roberta. Ela revela para ele que Gonçalo está muito mal.
Augusto descobre que o ricaço foi atingido na cabeça. Roberta fala para o vilão que Jerônimo está consolando Renata. Elvira comenta que os Monterrubio sempre foram poderosos. Carlos anuncia que o sobrenome não importa. Todos lamentam o estado de Renata. Matilde comenta que Gonçalo é adorável. Ela insinua que Josefina adora disparar nas pessoas. Manuela sugere que todos rezem. Hermínia se levanta para pegar o rosário. Manuela pede piedade para todos. Matias fica em frente ao quarto de Gonçalo. A enfermeira abre a cortina. Matias quase desaba ao ver Gonçalo. Ele relembra o seu reencontro com o pai. Matias recorda que Gonçalo adorou revê-lo. O bonitão comenta que desperdiçou muito tempo longe do pai. Matias lamenta sua falta de contato com Gonçalo. Ele reitera que Josefina não pode ganhar a guerra. Matias comenta que Regina está esperando Gonçalo. O bonitão ressalta que todos precisam do ricaço. Matias crê que ninguém sofre como ele. O bonitão reitera que Gonçalo precisa resistir ferozmente. O ricaço mexe os olhos sutilmente. Josefina anda pelo pátio do presídio. Ela despreza as colegas. As detentas se aproximam de Josefina. A víbora teme ser atacada. Antônio pede permissão para sair. Ele comenta que precisa aliviar o peso que sente na consciência. Antônio revela ao superior que Regina e Gonçalo sofreram um atentado. Ele comenta que pode delatar Josefina. Antônio se arrepende por não ter denunciado a víbora. Ele ganha autorização para sair. Antônio se retira. Josefina não liga para as detentas. Branca a chama. Elas se conhecem. Branca informa a Josefina que também quer destruir os Monterrubio. A maluca revela para a víbora que está presa por culpa da família de Gonçalo. Branca conta para Josefina que foi colocada no pavilhão psiquiátrico por fingir demência. Ela admite que não está louca. Branca informa a Josefina que foi enganada por Honório. A víbora percebe que a maluca é a funcionária que desfalcou a empresa. Branca admite que cometeu uma fraude. Josefina insinua que a maluca agiu mal ao ter um cúmplice. A víbora comenta que ninguém é confiável. Josefina fala para Branca que pode agir sozinha. A maluca sugere à víbora que elas se aliem. Branca fala para Josefina que a prisão é pior que a selva. Inês visita Regina. Ela comenta que a amiga perdeu sangue. Regina não se importa com a sua saúde. Ela relembra que Gonçalo a protegeu. Regina crê que era o único alvo da vingança de Josefina. Inês a desmente. Regina pede a verdade para a amiga. Inês confirma que Josefina foi presa. Regina sente pena de Roberta. Ela exige saber como Gonçalo está. Inês tenta enganar Regina. A viúva percebe que a amiga está mentindo. Inês confessa para Regina que Gonçalo pode morrer. A viúva fica desolada. Selena leva César para o apartamento. Ela supõe que ele não pode ficar sozinho. César rejeita a companhia de Selena. Ele comenta que não entende o que está acontecendo. Selena sugere que César relaxe. Ela se despede dele. Selena comenta que sempre gostou de César. Ela oferece a sua amizade para ele. César sente dor de cabeça. Ele admite que anda esquecido. Os preocupados seguem na sala de espera. Guizar informa que Josefina já está no presídio. Roberta se impressiona. Guizar comenta que a víbora é perigosa. Honório crê que todos estão seguros. Roberta deseja que Josefina fique presa para sempre. Adriana estranha. Guizar comenta que o julgamento ainda vai acontecer. Todos clamam por justiça. Honório supõe que Regina vai recuperar o dinheiro. Guizar confirma. Honório revela que Regina já está fora de perigo. Ele comenta sobre o estado de Gonçalo. Constanza consola Matias. Renata se impressiona ao ver o pai. Jerônimo a segura. Renata sente pena do pai. Ela exige que Gonçalo reaja. Renata comenta que o pai não pode deixá-la. Jerônimo comenta que Gonçalo é forte. Renata não entende o que motiva a vingança de Josefina. Ela relembra que Gonçalo sempre fez de tudo pela família. Renata comenta que Josefina não sente gratidão por ninguém. A mocinha relembra a infância. No passado, Gonçalo conhece as meninas. Josefina fala para o ricaço que não tem com quem deixar as filhas. As garotas cumprimentam Gonçalo. Ele exalta a beleza de Renata. Na atualidade, a mocinha comenta que sempre se deu bem com o pai. Jerônimo volta a abraçar Renata. Ela não contém a sua emoção. Renata comenta que quer ser a princesa de Gonçalo. Ela relembra os conselhos do pai. Renata recorda que Gonçalo a apoiou em seu casamento, mesmo não o aprovando. Ela relembra que o ricaço insistiu para dá-la tudo do bom e do melhor.
Renata recorda que Gonçalo a elegeu como favorita. A mocinha reitera que o Ricaço a apoiou nos piores momentos. Ela relembra que foi consolada por Gonçalo após várias decepções. Renata comenta que o Ricaço seguirá sendo seu pai. Ela diz que Gonçalo deve lutar pela vida. Álvaro segue foragido. Ele encontra uma estranha. Álvaro assusta a pedestre. Ele consegue dinheiro para comer. Lázaro conta para Carina como será o casamento. Ela fala para ele que quer esperar Renata e Jerônimo. Lázaro diz a Carina que eles não podem adiar a felicidade novamente. O capataz comenta que a vida é um sopro. Lázaro pede um beijo para Carina. Ela decide que o casamento será na semana seguinte. Lázaro pede para Carina fechar os olhos. Ela o obedece. Lázaro mostra a aliança para Carina. Ele faz o pedido pela 10ª vez. Lázaro coloca a aliança em Carina. Ele a chama de Senhora Lopes. Eles se beijam. Marina organiza os seus pertences. Ela relembra os momentos de amor que viveu com Jerônimo. Marina recorda que o vingativo sente medo de agulha. Ela reitera que Jerônimo é como uma criança. Marina toca em sua barriga. Ela chora. Marina comenta que carrega o fruto do amor que viveu com Jerônimo. Ela não se conforma com o término. Marina crê que nunca chegará a amar outro. Ela promete proteger o filho. Marina relembra que se entregou para Jerônimo. Ela lamenta por não poder formar uma família com o vingativo. Marina crê que o filho crescerá sem o pai. O comerciante começa a fechar a loja. Álvaro decide comprar várias camisas. Ele mostra o dinheiro para o comerciante. Adriana e Renata conversam. Jerônimo comenta com Matias que a mocinha está sofrendo. Roberta os observa. Matias e Jerônimo comentam que Renata não é como Josefina. Eles não entendem como a víbora pariu a mocinha. Matias comenta que Josefina é uma serpente. Ele relembra que a víbora super protegeu Roberta. Matias e Jerônimo comentam que Renata é forte e valente. O vingativo conta para o amigo que quer conhecer o mundo ao lado da mocinha. Augusto chega no hospital. Jerônimo se irrita. Augusto comenta que lamenta o ocorrido com os recém-casados. Adriana e Renata ficam nervosas. A mocinha agradece a Augusto. Jerônimo pede para o vilão se retirar. Augusto reitera que é amigo da família. Renata comenta que a presença do vilão não é necessária. Matias promete a Augusto que o manterá atualizado. O vilão se vê obrigado a partir. Augusto comenta que passará alguns dias na capital. Jerônimo beija a testa de Renata. Roberta entra no quarto de Regina. Ela diz que ninguém pode consolá-la. Roberta relembra que Regina não é a sua mãe. Ela crê que o seu destino é ficar sozinha. Roberta relembra a sua discussão com Josefina. Ela recorda que Renata sempre foi a preferida. Roberta percebe que Josefina é o seu único apoio. Regina continua dormindo. Roberta e Augusto se encontram no corredor. O vilão comenta que foi enxotado. Augusto fala para Roberta que Renata está fria. A invejosa informa ao vilão que quer sair do hospital. Eles decidem passar a noite juntos. Matias e Adriana comentam que o dia foi longo. Ela conta para ele que César esteve internado no hospital. Adriana crê que o garotão está mal. Ela admite para Matias que segue preocupada. Julieta aparece. Ela cumprimenta Matias. Adriana reprova a presença de Julieta. Matias comenta que Gonçalo segue lutando pela vida. Julieta se une ao casal. Ela percebe que Matias tem uma relação com Adriana. Inês hidrata Regina. Renata e Jerônimo visitam a viúva. Regina comenta que a sua dor está passando. Todos estranham a ausência de Roberta. Renata crê que a irmã está na lanchonete. Regina continua perguntando por Gonçalo. Renata comenta que o pai segue na UTI. Ela recebe uma mensagem de Roberta. Renata anuncia que a irmã foi para casa. Ela relembra que Roberta nunca gostou dos hospitais. Renata comunica para Regina que passará a noite velando o sono dela. A viúva se emociona. Renata agrada a Regina. A viúva comenta que o seu coração também é da mocinha. Regina reitera para Renata que quer ser mãe dela. Julieta sugere que Matias mantenha a fé. Adriana decide ir ao banheiro. Julieta pergunta quando Matias começou a namorar com a baixinha. O bonitão alega que acabou de oficializar a relação. Julieta sugere que Matias seja feliz. Ele comenta que Adriana é uma bênção. Julieta felicita Matias. Carlos surge com Elvira. Ele pede para a mãe não dar mais aulas para Matilde. Elvira comenta que a empregada está evoluindo. Carlos exige que a mãe não mude a essência de Matilde. Ele irrita Elvira. A Dondoca crê que Matilde está contente.
Carlos fala para Elvira que a empregada só quer satisfazê-la. A dondoca reage surpresa. Elvira percebe que Matilde ama Carlos. O galego comenta que a mãe precisa aceitar a empregada. Carlos sugere que Elvira conheça Matilde a fundo. Ele é amável com a mãe. Álvaro entra em um bar. Ele pede uma tequila. Álvaro toma todas. O garçom percebe que o alcoólatra está descontrolado. No dia seguinte, Renata conta para Regina que não tem amígdalas. Antônio aparece repentinamente. Regina estranha ao ver o visual do ex-namorado. Antônio comenta que virou seminarista. Renata pede para o cavalheiro se sentar. Antônio comunica que os caminhos de Deus são infinitos. Renata decide ir à cafeteria. Regina sugere que a mocinha se alimente. Renata sai do quarto. Regina comunica para Antônio que eles têm muito para conversar. Josefina pega a sua comida. Ela se une a outra presidiária. Gansa provoca Josefina. A assassina não se intimida. Josefina discute com as demais criminosas. Gansa exige que a víbora a respeite. A presidiária é apoiada por detentas. Josefina perde a sua comida. Gansa a ameaça. Josefina apanha o prato. Antônio admite para Regina que foi um covarde. Ela fala para ele que já descobriu tudo. Regina reitera que Antônio a traiu. Ele admite que está arrependido. Antônio confessa para Regina que descobriu a verdade há vários meses. Ele relembra que procurou a víbora e propôs a aliança. Antônio admite que não queria que os recém-casados fossem felizes. Ele fala para Regina que perdeu a sua alma. Renata surge com a merenda. Ela cumprimenta Inês e Isidro. Renata revela que Antônio está com Regina. Jerônimo regressa. Ele se une aos preocupados. Jerônimo comenta que pegou roupa para Renata. Eles ressaltam que Regina segue melhorando. Renata decide ver Gonçalo novamente. A mocinha reitera que quer continuar no hospital. Inês e os demais exigem que Renata descanse. A mocinha admite que está exausta. Antônio fala para Regina que a culpa o corrói. Ele comenta que tem uma grande dívida com ela. Antônio percebe que teve chance de evitar a desgraça. Regina comenta que os atentados acabaram. Antônio confirma que vai denunciar a víbora. Regina relembra que sofreu diversos atentados. Antônio revela que Josefina tentou matar Gonçalo no jantar de gala. Ele relembra que deteve a víbora. Antônio admite a Carla que escutou a sua conversa com Josefina. Ele recorda que a idosa rolou escada abaixo. Antônio relembra que deixou a cena do crime. Ele fala para Regina que não conseguiu fazer nada por Carla. Isidro e Inês comentam que Renata é encantadora. Ela admite para o marido que não entende as atitudes de Roberta. Inês e Isidro comentam que a invejosa se parece com Josefina. Eles admitem que não confiam em Roberta. Regina sente saudade da mãe. Ela comenta que Antônio desiludiu Carla. Ele reage tristonho. Antônio pede perdão para Regina. Ele admite que cometeu erros terríveis. Antônio roga pela piedade de Regina. Renata segue com o coração partido. Ela comenta que Gonçalo está fraco e frágil. Jerônimo reitera que o ricaço não piorou. Renata ressalta que Josefina a deve uma explicação. Ela fala para Jerônimo que pretende visitar a mãe. Renata informa ao vingativo que precisa entender a origem do ódio de Josefina. O fazendeiro teme que a víbora ataque a mocinha. Renata fala para Jerônimo que vai se cuidar. Ela comenta que perdeu a paciência com Josefina. Renata continua olhando para Gonçalo. Roberta e Augusto surgem na cama. Eles tramam contra os pombinhos. Augusto conta para Roberta que bolou um plano infalível para separar o casal, mas admite que ainda não entrará em ação. Ela sugere que ele não espere. Augusto comenta que está de mãos atadas devido ao estado de Gonçalo. Ele não conta o seu plano para Roberta. Augusto promete à invejosa que não vai falhar. Roberta celebra. Regina perdoa Antônio. Ela sugere que ele não se exponha por conta de Josefina. Antônio comenta que precisa aliviar o seu sofrimento. Regina crê que Josefina não sairá da cadeia. Antônio revela que precisa ser humilde. Ele segue confessando que se equivocou. Regina sugere que o seminarista faça o que achar melhor. Jerônimo leva Renata ao presídio. Ele sugere que ela se defenda dos ataques de Josefina. Renata promete que ficará bem. Ela caminha em direção à entrada da penitenciária. Jerônimo fica nervoso. A carcereira coloca Josefina para trabalhar. A víbora sente nojo do vaso sanitário. Josefina quase vomita. Ela limpa o banheiro. Josefina varre tudo.
Ela fala para a carcereira que terminou o serviço. A profissional gargalha. A carcereira exige que Josefina esfregue o chão. A víbora não deseja sujar as suas mãos. A carcereira chama Josefina de marquesa. Ela ressalta que a víbora vai pagar com sangue por toda a sua maldade. Outra profissional aparece. Ela anuncia que Josefina tem uma visita. A víbora deseja matar as carcereiras. Josefina reencontra Renata. A víbora volta a desprezar a mocinha. Renata cobra uma explicação de Josefina. A víbora informa a filha que está sofrendo. Renata comenta que Josefina não pode fugir da justiça. A víbora admite que procurou vingança com as próprias mãos. Renata relembra a Josefina que Gonçalo deu tudo para elas. A víbora reitera que foi traída. Josefina anuncia que nunca vai perder para Regina. Renata relembra que a mãe roubou a filha da viúva. Josefina revela para a mocinha que Regina tirou o Roberto delas. Renata não permite que a mãe ofenda a viúva. Josefina sugere que a mocinha vá embora. Ela chama Renata de insuportável. A mocinha pergunta o motivo de a mãe não gostar dela. Renata relembra que Josefina deu amor para Roberta. A víbora se mantém em silêncio. Renata fala para Josefina que quer entendê-la. A víbora informa a mocinha que não a odeia. Renata ressalta que Josefina sempre a maltratou. A mocinha reitera que sempre foi preterida por Roberta. Renata relembra todo o seu sofrimento. Josefina anuncia que tudo tinha um propósito. Ela comenta que super protegeu Roberta para se livrar de qualquer suspeita. Selena conta para Adriana que César quis ficar sozinho. Elas comentam que o garotão é orgulhoso. Selena conta para Adriana que César rompeu com o pai, pois não era apoiado em sonho de ser chefe. A baixinha fala para a jovem que elas devem localizar alguém da família do garotão. Selena conta para Adriana que pretende falar com um médico. A baixinha decide acompanhar a jovem. Renata ressalta que Josefina não vai ofender a sua inteligência. Ela percebe que a mãe está mentindo. Renata chama Josefina de dura e cruel. A víbora reitera que a filha é uma exagerada. Renata comenta que não esquece todas as humilhações. Ela relembra que Josefina a xingava. Renata recorda que a mãe a chamou de qualquer. Ela relembra que Josefina sempre confirmou ter vergonha dela. Renata reitera que a víbora nunca repreendeu Roberta. Josefina comenta que a mocinha foi rebelde como o pai. Ela celebra por ter criado Roberta e ter feito da invejosa a sua nova versão. Renata insinua que Josefina colocou a ex-mulher de Matias a perder. A víbora informa a filha que tem o temperamento compatível com o de Roberta. Josefina comenta que Renata sempre foi uma dor de cabeça. César chega no centro. Ele pergunta por Inês. A funcionária do centro conta para o garotão que Regina e Gonçalo foram baleados. César reage surpreso, se esquecendo que já sabia de tudo. Ele pensa que ainda namora com Adriana. Renata anuncia que Josefina não sabe amar. Ela comenta que a mãe também destruiu a vida de Roberta. Josefina relembra a Renata que não matou o noivo dela, enquanto eliminou o pretendente da invejosa. A mocinha recorda que a mãe colocou Jerônimo contra ela. Renata anuncia que Josefina a faz infeliz. A mocinha comenta que a mãe também a prejudicou. Josefina ressalta que Renata não foi desejada. Ela insinua que não queria dar à luz. Renata sofre com as palavras de Josefina. A víbora reitera que a mocinha é a sua pior desgraça. Josefina crê que perdeu Roberto por ter engravidado. Ela chama Renata de bastarda. Josefina leva a mocinha às lágrimas. Renata começa a entender o ódio da mãe. A mocinha esfrega na cara de Josefina que Roberta nunca a amou. Antônio conta para Inês e Isidro que pretende ser padre. A sócia do Centro da Esperança comenta que o seminarista agiu de forma baixa. Inês despreza Antônio. Isidro acalma os ânimos. Ele fica a sós com Antônio. O seminarista percebe que traiu a confiança de todos. Antônio relembra que também mentiu para Isidro. O ancião crê que o amigo está se retratando. Antônio comenta que viu a maldade de perto. Ele teme que Josefina contra-ataque. Antônio fala para Isidro que a víbora é maquiavélica e ardilosa. Eles percebem que Josefina não se dará por vencida. A víbora chama Renata de dramática. Elas discutem. Renata coloca as suas emoções para fora.
Ela relembra que Josefina a criticava diante de todos. Renata recorda a humilhação que sofreu na festa. A mocinha crê que Josefina nutre um amor destrutivo. Renata renega a mãe. Ela percebe que Josefina não está arrependida. A víbora reitera que faria tudo novamente. Renata comenta que as maldades de Josefina já acabaram. A mocinha informa a mãe que elas não voltarão a se encontrar. Josefina debocha. Ela banca a vítima. Renata anuncia que não tem nenhuma dúvida com Josefina. Ela deseja assistir o julgamento da mãe. Josefina toca na mão de Renata. Ela comenta que sempre será uma figura importante na vida da filha. Josefina inventa que pariu Renata. A mocinha comenta que esquecerá de tudo que a faz mal. Renata ressalta que ninguém voltará a desrespeitá-la. Ela se despede de Josefina. Constanza cozinha e se sente culpada pela desgraça do irmão. A morena relembra que fez Josefina e Gonçalo se conhecerem. Honório comenta que a esposa não fez nada de errado. Constanza relembra sua conversa com Gonçalo, na qual pediu para que Josefina fosse a sua substituta no trabalho por alguns meses. Honório fala para a esposa que nem tudo foi ruim, já que a víbora apareceu com Renata, reiterando que a mocinha é uma bênção na vida de todos da família. Constanza concorda. O médico revela para Selena e Adriana que César está doente. As jovens sofrem. O médico comenta que só pode revelar o diagnóstico para alguém da família do garotão. Selena inventa que Adriana é a namorada de César. A baixinha mantém a farsa. O doutor anuncia que César tem um tumor no cérebro. Adriana pergunta se o garotão pode se curar. O doutor comenta que ainda precisa esperar o resultado de outros exames. Ele anuncia que César precisa saber da verdade o mais rápido possível. Inês leva Regina ao quarto de Gonçalo. A viúva desaba ao ver o marido. Regina admite que está desesperada. Ela pede para Gonçalo lutar pela vida. Regina relembra como conheceu o ricaço. Inês sugere que a amiga pense nos bons momentos. Regina manda boas energias para Gonçalo. Ela envia um beijo à distância para o marido. Selena e Adriana pensam em como localizar a família de César. As jovens temem o pior. Adriana e Selena ressaltam que César é cheio de vida e energia. A baixinha reitera que precisa localizar o pai do garotão. Selena e Adriana viram amigas. Julieta volta para o hospital. Ela encontra Matias. Julieta informa ao bonitão que quer dar chocolates para Regina. Ele comenta que Gonçalo está igual. César chega no hospital. Julieta o reconhece. César anuncia que é namorado de Adriana. A baixinha aparece. César abraça Adriana. A baixinha não desmente o garotão. Ela fala para César que está abalada. Julieta estranha a situação. Regina relembra que Josefina fingiu estar doente. Inês comenta que a viúva não havia visto fotos da víbora. Regina diz que Josefina não causa amor em ninguém. Ela relembra que Gonçalo nunca foi feliz. Regina recorda que o ricaço alegou que a sua família jamais foi harmoniosa. Ela relembra que Antônio interrompeu a conversa. Inês ressalta que Regina sempre venceu Josefina no amor. A viúva comenta que a rival a cercava constantemente. Inês e a amiga supõem que Josefina não queria perder outra vez. Ela fala para Regina que o amor venceu novamente. A viúva relembra que Gonçalo a beijou. Regina fala para Inês que está disposta a superar mais obstáculos. Ela assegura que Gonçalo vencerá a morte. Inês consola Regina. Ela exige que a amiga não se renda. Jerônimo percebe que Renata está aliviada. Ela comenta com o namorado que se libertou de Josefina. Renata anuncia que a víbora tirou a máscara. Ela reitera que Jerônimo a enche de força. Os pombinhos encontram Roberta. A invejosa admite que também precisa confrontar Josefina. Jerônimo concorda. Renata fala para Roberta que Josefina foi cruel com ela. A invejosa agradece a Jerônimo por ter vingado a morte de Rafael. Roberta confirma que amava o sonhador. Renata percebe que a irmã também está sofrendo. Ela comenta que Josefina e Roberta sempre se amaram. Jerônimo sai com Renata. Roberta segue indignada. Josefina comenta que Regina nunca pode descobrir a verdade. Ela anuncia que Gonçalo precisa morrer. Severino se treme. Marina entra no quarto do tio. Ela percebe que ele piorou. O padre fala para a sobrinha que não está nada bem. Marina examina Severino. Ela pede para ele respirar com calma. Marina liga para Lázaro.
Ela pede a ajuda dele. Marina revela que Severino precisa ir ao hospital da cidade. Ela percebe que o tio está com pneumonia. Lázaro decide ajudar Marina. Severino não para de tossir. Marina comenta que o tio precisa ser atendido. Lázaro anuncia para todos que Severino voltou a ficar doente. Matilde e Carlos supõem que o casamento será adiado novamente. Carina e Manuela creem que Severino vai se recuperar. Ezequiel cuida da filha. Alzira o admira. Ela comenta que já tomou banho. Ezequiel fala para Alzira que quer ficar mais tempo com a pequena. Odalisca percebe que o marido está preocupado. Ezequiel decide contar a verdade. Ele revela para Alzira que Álvaro está vivo. Odalisca se desespera. Álvaro procura um colega. O doutor relembra que o alcoólatra sempre foi exigente e ético. Álvaro fala para o colega que precisa de dinheiro. O alcoólatra implora para trabalhar com o médico. Roberta se estressa com a demora de Josefina. Ela briga com a carcereira. Roberta segue esperando Josefina. A invejosa admite que amava a mãe. Ezequiel revela que Carina e Alzira estão em perigo. Ele comenta que a esposa precisa se proteger. Alzira relembra que delatou Álvaro. Ela teme a vingança do alcoólatra. Ezequiel planeja dar uma arma para Alzira. Josefina reencontra Roberta. A invejosa esbofeteia a mãe. Roberta deixa Josefina incrédula. A carcereira tenta tirar Roberta do presídio. Josefina impede. A carcereira segue de olho. Josefina não entende a atitude da filha. Ela chama Roberta de ingrata. A invejosa ressalta que a mãe não cumpriu com o plano. Josefina fala para Roberta que Gonçalo vale mais morto do que vivo. A invejosa admite que ama o ricaço, pois ele a criou. Josefina chama Roberta de cafona e a compara com Renata. A invejosa comenta que Gonçalo é o único que lhe resta. Josefina reage surpresa. Roberta reitera para a mãe que o plano era se livrar apenas de Regina. Ela esfrega na cara de Josefina que os recém-casados não morreram. César dá café para Adriana. Ela pergunta pelos familiares dele. César informa a Adriana que está bem. Ela pede o número do pai dele. César conta para Adriana que não tem contato com o parente. Julieta questiona Matias. Ele revela para ela que César tem lapsos mentais. Matias insinua para Julieta que o garotão está doente. A jovem relembra que César também não a reconheceu no fim da festa. Julieta comenta com Matias que teve uma tia com um problema parecido. Ela revela para ele que a sua parente tinha um tumor no cérebro, falecendo devido à doença. Roberta comenta que Josefina sempre a usou. A invejosa não aceita a manipulação da mãe. Elas discutem. Roberta reitera que Josefina arrancou a sua alma. Ela relembra que a mãe escreveu uma carta se passando por Rafael. Roberta recorda que queria ir à fazenda. Ela despreza Josefina. Roberta relembra que o seu celular pifou. Ela desmascara a mãe. Roberta percebe que Josefina planejou cada detalhe do plano. Honório anuncia que Gonçalo seguirá sedado. Todos desejam que o ricaço não fique com sequelas. Honório comenta que Gonçalo surpreende os médicos. Constança relembra que também superou uma doença. Regina reza. Henrique entra em cena. Ele revela que o processo judicial de Josefina vai começar. Todos decidem depor contra a víbora. Os ricaços reiteram que a maldade de Josefina precisa acabar. Roberta crê que a mãe nunca a apoiou. Josefina percebe que a filha está magoada. Ela fala para Roberta que teve motivos para agir. A invejosa relembra que Rafael morreu a odiando. Roberta revive a sua discussão com Renata. A invejosa decide não perdoar Josefina. A víbora conta para a filha que Rafael não acreditou que ela escreveu a carta. Roberta informa a Josefina que quer seguir ao lado de Regina. Ela proíbe a víbora de contar a verdade. Roberta comenta que Regina sabe ser uma mãe de verdade. Ela humilha Josefina. Roberta faz a mãe chorar e sai. Josefina teme que Regina roube a sua filha. César promete ligar para Adriana. Matias agradece a presença dele. César sai com Julieta. Matias questiona Adriana. Ela revela para ele que César tem um tumor cerebral. Matias conta para Adriana que a tia de Julieta morreu devido à mesma doença. A baixinha se sente na obrigação de ajudar o garotão. Matias despreocupa Adriana.
A baixinha comenta que precisa localizar o pai de César. Constanza escuta. A morena descobre que César está doente. Constanza sofre. Adriana pede a ajuda da morena. Constanza decide procurar os dados de César. Isidro comenta que Inês foi dura com Antônio. Ela relembra que o seminarista agiu mal. Isidro fala para Inês que o ciúme corroeu a alma de Antônio. Ela não o justifica. Isidro sugere que Inês seja mais compreensiva. Ela segue dura. Inês insinua que Antônio nunca amou Regina. Isidro comenta que só Deus pode consolar o seminarista. Inês reitera que Antônio é o responsável pela tragédia. O seminarista conta para o pároco que Regina o perdoou. Antônio comunica que vai depor. Ele comenta que Josefina não voltará a machucar ninguém. Antônio sente medo de ser preso. O pároco pergunta se o seminarista sentiu algo ao ver Regina. Antônio promete controlar os seus instintos. Ele reitera que vai consagrar sua vida a Deus. Jerônimo leva Renata para o apartamento. Ela mexe no cabelo. Renata deseja voltar ao hospital. Jerônimo sugere que a mocinha relaxe. Ele comenta que Renata precisa de um banho. Ela desaba nos braços dele. Augusto encontra Honório. O empresário informa ao vilão que Gonçalo segue na mesma. Honório comunica para Augusto que Renata está com Jerônimo. Ele sugere que o vilão se afaste da mocinha. Honório proíbe Augusto de causar problemas para Renata. O vilão assegura que se importa com a mocinha. Honório ressalta que Renata precisa de paz e alegria. Ele revela para o vilão que a mocinha quer ser feliz com Jerônimo. O vingativo pede para a namorada parar de chorar. Renata comenta que Josefina a odeia. Ela relata que a víbora é mais cruel do que os animais. Renata informa a Jerônimo que não será uma boa mãe. Ele a desmente. Jerônimo comenta que Renata será a melhor mãe do mundo. Ele a comove. Renata fala para Jerônimo que sente medo de ser igual a Josefina. Ele sugere que a mocinha confie em sua essência. Jerônimo comenta que Renata é repleta de bondade. Ela segue acabada. Jerônimo sugere que Renata finja que Josefina morreu. Ele comenta que a mocinha não merece uma mãe como a assassina. Jerônimo segue abraçando Renata. Elvira vê Carlos e Matilde. A Dondoca comenta que se sente como uma intrometida. Carlos fala para Elvira que Matilde o encantou devido à sua essência. A Dondoca reitera que a empregada estava aprendendo a ter bons modos. Carlos e Matilde revelam para Elvira que o casamento será adiado novamente. A Dondoca se irrita. Carlos fala para Elvira que vai esperar a recuperação de Severino. Ele sugere que a mãe volte para a capital. Carlos deseja que todos os parentes estejam no casamento. Matilde crê que a sogra a aceitou. Ela fala para Elvira que evoluiu. A Dondoca confirma. Elvira continua resmungando. Matilde promete que não se comportará mal. Elvira sente preguiça. Lázaro comenta que Severino está abatido. Todos sentem pena do padre. Manuela pergunta se Lázaro e Carina também vão adiar o casamento. O casal nega. Carina conta para Manuela que o casamento será no fim de semana. A cozinheira celebra. Manuela comenta que vai preparar um belo banquete. Lázaro grita. Ele quase estoura os tímpanos da madrinha. Álvaro pede para um anão se infiltrar na bonita. Ele exige que o cúmplice apure tudo o que puder sobre Carina e Lázaro. Álvaro paga o anão. Ele reitera que Carina voltará a ser dele. Alzira cuida da filha. Ela sente medo de ficar sozinha. Ezequiel aparece. Ele mostra a arma para Alzira. Ezequiel assusta a esposa. Ele sugere que Alzira dispare contra Álvaro. Ela reage chocada. Ezequiel fala para Alzira que Álvaro é capaz de machucar as crianças. O capataz informa a esposa que eles devem proteger os filhos. Jerônimo faz uma massagem em Renata. Regina descobre que César está doente. Inês lembra que tem o número do pai do garotão. Honório e Matias temem a reação de César. Inês ajuda Adriana. Jerônimo prepara um banho para Renata. Ele a chama. Renata gosta da surpresa preparada por Jerônimo. Ela segue sendo mimada pelo vingativo. Renata e Jerônimo namoram. Ele tira a roupa dela. Renata entra na banheira. Jerônimo toca no pé da mocinha. Os pombinhos trocam juras de amor. Benjamin recebe a ligação de Adriana. Ela revela para ele que é amiga de César. Adriana fala para Benjamin que o garotão está com problema de saúde.
O idoso comenta que já se afastou do filho. Adriana sugere que Benjamin deixe o rancor de lado. Eles marcam um encontro. Benjamin reflete. Marina examina a filha de Alzira. A médica atesta que a bebê está melhorando. Marina parabeniza Alzira. A odalisca comenta que os bebês sentem tudo desde que estão na barriga da mãe. Marina se identifica com o comentário. Alzira pede desculpas para a médica. A odalisca muda de assunto. Marina conta para Alzira que Severino foi internado. A médica revela que o novo padre vai ficar na casa paroquial. Alzira oferece hospedagem para Marina. A médica comenta que alugou uma casa. Marina conta para Alzira que pretendia voltar para a capital. A odalisca lamenta. Alzira admite para Marina que Jerônimo e Renata são almas gêmeas. A odalisca revela para a médica que o pai da mocinha está à beira da morte. Marina deduz que Jerônimo não voltará para o interior. Ela crê que o vingativo só liga para Renata. Alzira tenta consolar Marina. A médica comenta que sofre com a rejeição de Jerônimo. Marina desabafa com Alzira. Elas se abraçam. Jerônimo cozinha. Ele arruma a mesa. Jerônimo tempera a salada. Ele abre um vinho. Jerônimo tampa os olhos de Renata. Ela comenta que ele sempre a surpreende. Jerônimo e Renata conversam sobre o futuro. Eles se servem. Alzira prepara um chá para Marina. A odalisca percebe que a médica se sente sozinha. Marina crê que o filho preencherá o seu vazio. Ela reitera que não tem sorte. Alzira sugere que Marina não crie a criança sozinha. A médica comenta que não tem opção. Alzira insinua para Marina que os pombinhos podem se separar novamente. A odalisca crê que Jerônimo acabará priorizando o filho. Alzira insinua para Marina que o vingativo também gosta dela. A médica comenta que Jerônimo sempre foi honesto. Alzira fala para Marina que o amor não sustenta uma relação. A odalisca sugere que a médica aceite a ajuda de Jerônimo. Josefina segue sofrendo com a rejeição de Roberta. Ela comenta que a filha não pode traí-la. Josefina relembra que Branca a propôs uma aliança. Ela analisa a proposta da maluca. Jerônimo e Renata escutam a campainha. Ele abre a porta. Jerônimo recebe um documento. Renata reage curiosa. Jerônimo abre o envelope. Ele recebe uma mensagem do tribunal eclesiástico. Jerônimo não entende nada. Renata confessa para o vingativo que ainda não solicitou a desistência da anulação do casamento. A mocinha decide resolver o problema. Jerônimo fala para Renata que a prioridade é a saúde de Gonçalo. Ela o assegura que Josefina não voltará a prejudicá-los. No dia seguinte, Benjamin vai ao hospital. Ele conhece Adriana. Benjamin cumprimenta Constanza e Regina. Ele descobre que César trabalha no centro. Matias se apresenta para o idoso. Adriana sugere que Benjamin procure o médico que atendeu César. Os preocupados se retiram. Matias percebe que Regina também admira César. A viúva comenta que o garotão é um excelente rapaz. Renata e Jerônimo encontram o bispo. Eles se surpreendem com a seriedade da santidade. Os pombinhos se apresentam para o bispo. Renata mostra a intimação. Ela conta para o bispo que desistiu de anular o casamento. A santidade insinua que o casal fica em um vai e vem sem fim. Renata admite para o bispo que errou ao não deter a anulação a tempo. Jerônimo revela que acabou de se reconciliar com a esposa. O bispo comenta que um casamento não é brincadeira. Renata se desculpa com a santidade. Jerônimo comenta que a igreja é a favor do casamento. O bispo anuncia que a cerimônia foi uma mentira. Renata tenta se explicar. Ela revela para o bispo que foi enganada pela própria mãe. Jerônimo relembra que Josefina o enganou. Renata admite para o bispo que a víbora não presta. Ela confessa para a santidade que Josefina matou o irmão de Jerônimo. O bispo se levanta. Ele percebe a motivação do casal. O bispo relembra que já presenciou o ódio entre duas irmãs. Renata percebe que a santidade é uma pessoa comum. O bispo sorri e começa a relembrar a sua história.